Olá, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura, né? Estou aí agora aqui com vocês nessa mensagem que eu vou trazer, uma mensagem que vai ajudar muita gente aí a se posicionar quanto a uma das parábolas de Jesus, né? E isso é em resposta a um abençoado que me perguntou lá no WhatsApp, se eu pudesse ajudar ele estava precisando entender a parábola do rico e do Lázaro. Então, como eu vi que poderia ser a dúvida de muitos, né? Porque realmente essa parábola aí, ela é muito mal utilizada pelo sistema religioso. Vamos ter aqui trazer a luz da história, a luz daquilo que é a luz da graça, né? Essa parábola aí do rico e do Lázaro. Jesus usava sempre, é bom, né, a gente trazer esse contexto. Vou trazer muito contexto para vocês, muita base. Jesus sempre usava uma linguagem figurada. Quando ele contava, ele queria fazer uma aplicação de alguma verdade, de passar um sabão, como diz no popular. Jesus sempre ele usava uma linguagem figurada para realçar essa verdade. E contava uma história, como essa que ele contou. Porém, abençoados, o que me chama mais atenção é que somente Lucas, é em Lucas que se encontra essa passagem, mas nenhuma dos três livros históricos narra a passagem do rico e do Lázaro. Nem João, nem Marcos, nem Mateus. E eles eram os discípulos de Jesus, aqueles que estavam mais ligados a Jesus, que viram Jesus falar e contar e essas histórias todas que ele contou. Então, por que me chamou a atenção? Porque, queridos, como eu acredito na manipulação dessa Bíblia aí, usada por católicos e protestantes, e que foi mexida, tá, abençoados? Eu creio que ela foi manipulada, foi mexida para defender os interesses deles, né? Então, mas vamos aí, vamos tranquilo, vamos caminhar aí pelo viés deles, né? Primeiro, queridos, precisamos entender o que é parábola. Parábola pode ser chamada também de figura de estilo ou linguagem de figura. E o que é uma linguagem de figura? Ou figuras de linguagem? Ou figuras de estilo? Ou figuras de retóricas? Queridos, são estratégias que o orador, o professor, o escritor, pode aplicar ao texto para conseguir um determinado efeito na interpretação daquele que está ouvindo. E pode relacionar-se com aspectos semânticos, né, fonológicos, sintáticos das palavras afetadas. E a parábola, nesse caso, é uma narrativa curta que ela age mediante o emprego de linguagem figurada. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, queridos, o que é. Uma frase, por exemplo, o fulano tem muita cara de pau em aparecer aqui depois de tudo que ele fez. Então, queridos, vejam aí essa expressão cara de pau, indica que o fulano não tem vergonha na cara. E não que a cara dele, literalmente, é feita de madeira. Porque se nós formos pensar igual ao sistema religioso pensa, ele vai achar que o fulano, ou deveria achar que o fulano tem cara de madeira. Mas não é isso. Vocês estão começando a entender o que é uma figura de linguagem? E uma parábola é uma história curta para dar ênfase àquilo que se quer dizer. Então ninguém tem cara de pau. O que se entende é que quando se emprega isto, ele quer dar realce e força ao que se quer dizer. Então, traduzindo essa frase aí, está dizendo o quê? Que o fulano é um sem vergonha. E o que é um sem vergonha? É aquele que não tem brio. Não é capaz de fazer um auto-julgamento. Esse é o sem vergonha. Então, quando Jesus usava a figura de linguagem, não estava dizendo que aquilo ali aconteceu no sentido real das coisas. Temos que entender isso. Se você levar em consideração a veracidade de uma parábola, se você entender no seu entendimento que uma parábola é real, ela é real, logo você está obrigado a aceitar todas elas. Vocês estão entendendo?
E a parábola, ela é feita para dar realce a uma verdade. Ela quer transmitir uma lição de moral. E jamais uma parábola, ela pode ser uma doutrina de conduta e fé, como o sistema acatou. O sistema usa essa parábola para trazer que o inferno é local de sofrimento e dor, queridos. Quem faz isso está em uma doutrina incompleta e de caráter herético. Como é que você pega uma parábola? Quem faz isso está em heresia, está em uma doutrina incompleta. Alô, pessoal do sistema religioso. Aí está o erro da religião. Então, queridos, só até aqui a gente já consegue destapar a mentira da religião em torno das parábolas de Jesus. Principalmente dessa. Vocês lembram da parábola que Jesus fala do semeador? Será que aquilo ali realmente aconteceu? Será que Jesus está narrando que um homem saiu a semear? Você imagina, e estava lá furado o saquinho lá do moço lá que estava plantando? E as sementes foram caindo pelo caminho. Algumas nasceram, e assim outras nasceram em outro lugar, e outras nasceram assado. Jesus viu as sementes nascerem e morrerem entre os pedregais? Será que Jesus viu isso? Claro que não. Jesus quis trazer uma história inventada para ilustrar uma verdade. Você pode inventar uma história numa fala, um discurso teu, para fazer com que as pessoas entendam melhor aquilo que você quer dizer, deixar mais claro, mas não significa que aquilo ali que você está contando é uma verdade, e nem que vai levar aquilo ali a ponto de faca. E muito menos alguém pode te chamar de mentiroso por isso. Se você inventar alguma coisa para aplicar uma verdade, um ensinamento, algo que possa ser transformado em uma verdade, é válida dentro de um discurso. Eu tenho falado aqui, os abençoados que acompanham o canal, repetidas vezes, que devemos ter o cuidado com esse livro chamado Bíblia. Esse livro aí, quem juntou foi o imperador Constantino, para manter o seu poderio sobre Roma e as pessoas. E isso perpetua até os dias de hoje. E Jesus, ele não usava essa Bíblia que nós temos. Jesus usava uma Bíblia. A Bíblia que Jesus usava era a Bíblia dos judeus, a Bíblia dos judeus ortodoxos. E nela tinha vários livros do Antigo Testamento. E a que Jesus baseou essa parábola do rico e do Lázaro. Vocês já ouviram falar de Macabeus? Macabeus é um livro que se encontra hoje na Bíblia ortodoxa. Era a que Jesus estava usando. Lá existia, uma história. Eles acreditavam em imortalidade da alma. Então Jesus queria aplicar essa história de origem egípcia do rico e do Lázaro para dar uma lição. E vocês vão ver para quem ele estava dando essa lição. Vejamos o que diz aí, segundo a Wikipedia, o que diz o livro dizendo Quarto Macabeus. Tá aí. O que quer dizer o livro? O que dizia esse livro? Que não está na Bíblia dos evangélicos, não está na Bíblia dos católicos, mas está na Bíblia dos judeus ortodoxos. Tá lá. O autor acredita na imortalidade da alma, mas nunca menciona a ressurreição dos mortos. Ali diz que as boas almas diz viver para sempre em felicidade com os patriarcas e Deus, mas até as almas do mal são consideradas imortais. É basicamente isso que diz esse livro de Quarto Macabeus. Então lá, ali para os judeus ortodoxos daquela época, se cria que a pessoa ia para o céu conforme nós vemos, conforme Jesus relata nessa história. Ou nessa parábola do rico Lázaro. Ou seja, com esse corpo, a pessoa ia para o inferno com esse corpo. Vocês estão entendendo? E quem morria e era uma pessoa boa ia para os seios de Abraão. Então Jesus usou a parábola do rico e Lázaro, porque essa história do rico e do Lázaro é uma história antiga, desde a época dos egípcios. Isso veio dos egípcios. E Jesus usou isso para aplicar aos judeus e propriamente dito aos fariseus para aplicar uma verdade. E você me pergunta qual lição que Jesus dá
nos judeus? Calma aí que a gente vai chegar lá. Importa até aqui você saber disso. Bom, queridos, então, olha só. Eu vou fazer um resuminho aqui, até para que você venha ter mais base quando a gente entrar propriamente dito na parábola. Já que esse estudo é bem condensado, vamos dar uma recapitulada no que vimos até aqui. Vimos o que é uma parábola, que é o quê? Uma figura de linguagem. Usada para quê? Para acentuar aquilo que se quer demonstrar em um conto rápido, como uma parábola. Ou uma história longa, ou simplesmente uma frase, enfim. Jesus aí está usando uma história egípcia, antiga, com o 4º livro de Macabeus. Jesus andava com a Bíblia judaica para a aplicação da sua mensagem. E que se levar essa parábola em consideração como algo real, ou que aquilo que está escrito tem a ver, aconteceu, temos que levar em conta todas as parábolas. E que parábolas não podem servir de doutrina de regra ou de fé, abençoados. Não pode. Mas o sistema fez. Agora vamos analisar uma parábola antes. Aí mesmo em Lucas, no capítulo 16, no verso 8, é a parábola do administrador. Ali nessa parábola diz que havia um administrador desonesto. Ele agiu na malícia. E ele roubou o dinheiro. Em Lucas 16, 8 está aí para vocês lerem. Jesus está contando uma história em que ele elogia um administrador desonesto. Jesus está elogiando um administrador desonesto. E se pegarmos isso ao pé da letra, o que vamos entender? Que Jesus estava elogiando o roubo? Abençoado, isso aqui precisa de um filtro. Você tem que entender. Jesus está elogiando o roubo, mas será que é isso mesmo? Mas vamos prosseguindo aí na história. Então, um administrador elogiou um homem desonesto. E agora Jesus falou, olha, por isso eu lhes digo, no versículo 9. Então vamos ver o que Jesus falou para os seus ouvintes naquela época. E para aquela época. Aprenda isso, abençoado, porque Jesus tinha um público-alvo. Foi para aquela época. Por isso eu lhes digo, usem, olha o que Jesus falou, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Olha o que Jesus está recomendando. Então, se aplicar a parábola do rico e do Lázaro, tem que receber isso aí também, queridos. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, ou ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então Jesus está dizendo aí que se você roubar alguma coisa e comprar amigos, está tudo certo. Vocês estão entendendo? É isso que está dizendo o texto. E depois de tudo isso nesta parábola, ainda serão recebidos nas moradas eternas. Ainda vai para o paraíso, abençoados. O que estamos vendo aí nesses textos, se formos levar a ponta de faca, literalmente, está havendo uma negociata. Está havendo uma transação aí financeira. Abençoados, temos que entender, quem entende o rico Lázaro como realmente algo que existiu, vai ter que entender aí, nessa parábola do administrador, que o dinheiro ilícito compra um lugar no céu. Mas vamos continuar no texto, vamos lá. Agora, Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E continua Jesus falando. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, que lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Vocês estão vendo aí? Jesus está tratando com alguém sobre finanças. É isso que diz isso aí. Acerca de dinheiro, de bens materiais. Vocês estão entendendo que aqui há um diálogo sobre isso? Jesus está querendo mostrar algo para alguém sobre dinheiro? Prossigamos, versículo 13.
Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Está aí. Está aí o que Jesus falou, finalizando aí a parábola. Isso não aconteceu. Isso não era real. Jesus estava querendo passar uma mensagem. E a mensagem aqui era para quem? Para os fariseus. Está lá. Lucas 16, agora 14, 15. Olha aí. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. É isso que está dizendo o texto. Versículo 15. E ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Olha aí o que está dizendo o texto. Estava falando aos fariseus. Quem tinha ouvidos para ouvir dentro de Israel, que ouvisse o que Jesus estava falando aos fariseus, ligados ao materialismo. Você é judeu? Você é fariseu? Então, queridos, essa parábola não se aplica a você. Você pode até ter uma lição aí de entender que tem coisas maiores do que o dinheiro, né, abençoado? Eu sei que o dinheiro é importante, mas espiritualmente falando, nem entra nesse negócio. Por que Jesus estava falando isso? Temos que entender o real motivo da vinda de Jesus de Nazaré, porque senão vamos ficar batendo aí. Vocês têm que entender que essa parábola do administrador infiel e do rico Lázaro, que eu vou agora aplicar, foram escritas para aquele contexto, para aquela época, por aquelas razões, e nada tem a ver com os dias de hoje. Aliás, temos que entender, vamos entender agora os reais motivos da vinda de Jesus, para quem ele falou, para quem ele se dirigiu. Eu volto e meia estou falando isso, estou batendo nessa tecla, porque é importante. Querido, Jesus veio para os judeus. E veio para os judeus para que eles se arrependessem, porque estava chegando o seu fim. Abençoados, se pudermos colocar uma lei naquilo que Jesus falava e pregava, era a lei do desapego. Desapego ao dinheiro, desapego à luxúria, desapego às questões deste mundo, às questões de família. Tudo era referente a este mundo. Jesus estava pregando, Jesus estava dizendo aos judeus que era chegado o juízo final. Os discursos de Jesus diziam nas entrelinhas: ei, Israel, que tanto quis juntar vocês como uma galinha junta seus pintinhos embaixo de suas asas, mas vocês foram infiéis ao extremo. Vocês mataram todos aqueles profetas que eu lhes enviei. Agora para vocês não tem mais jeito. O juízo é chegado. Se desfaçam de toda a materialidade, de toda a incredulidade. Porque a morte para vocês chegou, não passará essa geração até que estas coisas aconteçam. Esse era o discurso que Jesus pregava. Era para eles e não para nós. Agora o que fizeram os romanos? Pegaram isso e enfiaram goela abaixo de todo mundo sem entendimento. E todos caem nesse conto. Então Jesus não falou só isso, Jesus contou vários absurdos que, se tivermos de levar em ponta de faca, como realmente é, ou como realmente o sistema nos ensina, vamos ter que considerar todos os absurdos. Então, amado irmão, o filtro que você deve ter hoje em relação a Mateus, Marcos, João e Lucas é muito grande. Temos que ter cuidado ao analisar esses 4 livros. Nós temos que entender que Jesus não se dirigiu aos gentios. Jesus falou aos judeus, anunciando o juízo sobre Israel. E era necessário o arrependimento. Por isso que estava baseado, era nisso que estava baseado o evangelho da circuncisão. Teríamos, por exemplo, que admitir que o inferno e o céu são próximos.
ao ponto das pessoas se verem e falarem. É isso que está dizendo o texto que vamos ver agora da parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16, 23. No inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Ali está dizendo que o rico, lá no inferno, ele olhou a Abraão no seio, a Lázaro no seio de Abraão, dormindo no colo de Abraão. É isso que está dizendo o texto. Se você for levar isso aí radicalmente como está escrito, você tem que dizer que todos aqueles que foram ao inferno verão aqueles que estão no céu. E todos aqueles que estão no céu verão aqueles que estão no inferno. Olha isso, querida. Imagina se isso é real. E já vimos que essa história está falando de uma história antiga que não aconteceu, uma parábola baseada em 4 Macabeus. E o texto diz que aqueles que estão no inferno têm olhos, olha só. Será que nem os vermes comeram os olhos? Nadinha. E do inferno ele viu o céu, né? Diz aí, e viu ao longe a Abraão. Querido, se isso aqui é uma verdade, então acabou tudo. Imagina essa situação. Imaginem aí famílias, filhos, separados dos seus pais, um no inferno, outro no céu, e se olhando. Imagina, abençoado. Versículo 24. E clamando disse, Pai Abraão, ainda tem oração, hein? Ainda tem oração no inferno, abençoado, olha aí. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Por que que ele foi falar então de Lázaro? Justamente aquele que ele não deu atenção em vida. Ele poderia pedir a qualquer um, né? Mas pediu a Lázaro. Por quê? Porque Jesus estava aplicando uma correção, um sabão. Jesus estava usando uma figura de linguagem, uma parábola. Olha essa comunicação aí. Então quem está no céu vai se comunicar com quem está no inferno? É isso que ele está dizendo. É isso, abençoados do sistema religioso. E ainda haveria uma possibilidade, né? De passar as coisas de um lado para o outro. Você imagina se Abraão topa esse negócio aí. Bora, Lázaro, levanta aí. Vai lá, molha um pouquinho, porque eu tive misericórdia. E Abraão cheio de poder, né? Você vê que lá, os judeus, eles colocaram Abraão, né? Um pai da fé. E no sistema eles dizem que quem tem a chave do céu é Pedro, né? É, abençoados. Isso é possível, abençoado? Ele está sendo queimado lá e está pedindo água. 25 agora, Lucas 16, 25 diz, disse porém a Abraão, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males, agora porém ele aqui é consolado e tu atormentado. Até parece que Abraão estava acusando o rico de ser rico. Olha, então você está dizendo aí, é por isso que na igreja, querido, por isso que dentro das igrejas evangélicas, católicas, eles pregam esse negócio aí, olha. Porque eles imaginam que uma pessoa com dinheiro é um maldito. E uma pessoa pobre atormentada é um abençoado. E não é isso. Não é isso que quer dizer. Queridos, não é isso. Quem sustenta toda essa mordomia dessas igrejas aí são as pessoas mais abastadas. E se for levar em ponta de faca aí, então esses abençoados que hoje sustentam o sistema religioso deveriam o quê? Estar pobres. E Abraão está jogando na cara dele aí, ó. Veja bem. Isso é possível, abençoado? Lucas 16, 26. Vamos lá. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderia, nem os de lá passar para nós. Olha aí. E vai ter também oração lá no inferno, porque olha só. Lucas 16, 27, 28. Disse ele então, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Rogo-te. Porque tenho 5 irmãos.
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Oh, meu querido. Aí o sistema brinca, né? Como se isso fosse possível. E veja o que Abraão responde no próximo verso. Como se fosse possível o morto Lázaro vir ao mundo dos vivos e dizer para respeitar a lei dos profetas. Ó. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E Lázaro ainda explica para Abraão quais seriam as possibilidades disso acontecer. Versículo 30. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Olha o diálogo. Isso é possível, querido? Sinceramente. A sugestão é essa aí. Deixe que alguém entre os mortos vá lá e fale com eles. Imagina, chegando lá, aquele abençoado lá que morreu. Às vezes praticando algo errado. Porque na visão deles é isso, né? Ele voltar para dizer, eu tô no inferno, mãe. Ajeita as suas coisas. Imagina, querido. Verso 31. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só. Como se pudesse fazê-lo, né? Se não ouvem nem os profetas, você acha que eles ouvirão alguém dentre os mortos? É isso aí que está dizendo. Agora uma pergunta eu faço para os abençoados do sistema. Aonde está o espírito aí no texto? Não existe? Falou do corpo e da alma, né? Do corpo de carne e da alma. Queridos, isso aqui não pode ser entendido literalmente. Tem que ter um filtro. Jesus aqui estava mostrando o absurdo. Ele estava dando uma lição aos fariseus. Os fariseus acreditavam nessas aberrações. Os fariseus acreditavam na imortalidade da alma, do corpo. Os fariseus acreditavam no poder do dinheiro que comprava tudo. Vocês estão entendendo? Queridos, quando eu leio essa parábola, eu fico pensando assim, como eu pude acreditar nisso? Aí me dá uma revolta muito grande. Vocês já sabem o posicionamento da graça em relação ao corpo, alma e espírito, né? O corpo de carne volta ao pó, dentro da sepultura ou inferno. Porque a palavra inferno na Bíblia quer dizer somente sepultura. Não existe inferno espiritual. Esse aí, é daí que eles tiram o inferno espiritual, de uma parábola. A alma que é ligada à carne, na morte, se desvanece, acaba. E o que acontece com o espírito? O espírito sobe ao Pai. E é esse quem somos. Então, abençoados, depois de todo esse embasamento que nós temos, que nós demos para esta parábola, vamos entender por que Jesus falou aquilo. Vamos entender. Vocês notem que todo esse capítulo de Lucas está tratando das coisas relacionadas ao dinheiro, à materialidade. E se o motivo de Jesus era avisar sobre o fim do mundo, dos judeus, e avisar o juízo, então os fariseus, principalmente eles, tinham que deixar de pensar somente nas coisas materiais. Então Jesus estava falando a eles. Vocês notem que Jesus fala da parábola que vimos aqui do administrador infiel. Jesus estava falando aos fariseus. E agora Jesus está pisando no calo deles. Porque eles acreditavam nessa história. Eles criam assim também. Que havia essa possibilidade de reconhecimento após morte. Eles acreditam até hoje. E o que Jesus fez? Foi lá no campo do inimigo, no caso dos judeus e dos fariseus, mostrar que as coisas do reino de Deus não se compram com dinheiro. E que o dinheiro não tem valor nenhum nas coisas espirituais. Era isso que Jesus estava falando. Então ele usou o pobre como aquele que foi ao céu e o rico, cheio de dinheiro, que foi ao inferno. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu.
Será que é mais fácil realmente do que um camelo entrar, se você for levar isso literalmente? O que está dizendo esse versículo? Está dizendo que as coisas que perecem, as coisas perecíveis, as coisas materiais, não compram as coisas que são espirituais. É isso que quer dizer. Então ele usou o pobre e o rico para dar um exemplo. Um foi ao inferno. E no caso, o inferno citado nessa parábola aí não passa de sepultura. Não é inferno espiritual. Ali é Hades. A palavra ali inferno é Hades. Que é o mesmo que Sheol. Hades é em grego. Sheol é em hebraico. A palavra é sepultura. E Jesus continua seu discurso contra os fariseus, hein? É só vocês avançarem um pouquinho no capítulo 17. Façam essa leitura agora aí, que vocês vão ver. Então essa era a missão de Jesus, avisar do juízo. Era para o homem judeu naquela época desagarrar das coisas materiais. Ou desgarrar, melhor, né? Desagarrar não existe, desculpa. Desgarrar das coisas materiais. E por quanto tempo, abençoados, milhões foram enganados por esta mentira. E hoje nós damos um glória a Deus ao ouvir essas verdades. Damos glória ao Senhor que nos ativou a mente. E aí eles perguntam, de onde essas pessoas estão tirando isso? A mente de Cristo revelada em nós. E isso não é uma particularidade minha. Deus está fazendo você pensar como Deus. É isso que devemos ter. Olha, querido, eu ando falando tanto sobre a tal da lei do desapego. Eu vou trazer nas próximas mensagens, tá? Essa lei que Jesus aplicou. Eu acredito, Jesus de Nazaré, eu acredito que vai ser mais um divisor de água para os abençoados que acompanham as mensagens aqui desse canal. Não se esqueçam de se inscreverem. Se gostar das mensagens, dá um like. Se não gostar também, dá um dislike. Isso faz parte, isso é bom também. Se você amar, compartilhe e deixa aí nas descrições aquilo que você acha. Bom, por falar em descrição, eu queria que vocês colocassem aí nas descrições qual a próxima parábola que vocês querem que eu traga ao entendimento da graça. Então depois eu vou deixar um tempo de uma semana, tá? Daqui até sexta-feira, vou botar logo em cima qual é a parábola que você quer ver, e você responde ao meu comentário. E depois eu vou contar lá e ver a que tiver mais voto, ou que os abençoados mais pedirem as parábolas, eu vou trazer no entendimento aí no próximo domingo aí. Tá bom, queridos? Então vejam essa mensagem quantas vezes vocês quiserem, pois servirá sempre de consulta dos abençoados, queridos eleitos, predestinados de Deus. Graça e paz aí, queridos. E até a próxima mensagem.